Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Graças e paz, igreja. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite, com a incumbência aí de trazer uma mensagem, uma reflexão. E o tema dessa noite foi justamente final feliz. E quantas vezes a gente, muitas vezes até, assiste um filme e a gente sempre gosta quando no final do filme tem um final feliz, Às vezes tem um filme que, quando não tem um final feliz, parece até ser meio estranho. Mas quão bom é que a nossa vida também tem um final feliz. E quando a gente fala em vida, não só a vida aqui terrena, mas também a nossa vida espiritual, com relação à nossa eternidade, um final feliz para isso. E a gente vai trabalhar nessa noite. A palavra de Deus, ela é cheia de exemplos que nós podemos seguir, exemplos que nós podemos aprender também para não seguir. E nós vamos trabalhar com duas histórias que são bem parecidas, que está lá no livro de 2 Crônicas, a história do rei Uzias, que está no capítulo 26, e a do rei Asa, que está no capítulo 14 ao 16. Mas antes gostaria de ler no livro de Tiago, que está lá no primeiro capítulo, Tiago 1,12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então essa é a nossa confiança, essa é a nossa alegria, esse é o nosso alvo, receber a coroa da vida, o final feliz para a nossa eternidade ao lado do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite, que Ele se faz aqui presente, que sentimos a presença dEle, para que continue falando aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença, ó Deus. Seja aqui na Tua casa, seja alguns irmãos também acompanhando online, mas sentindo, Senhor, a Tua presença. Meu Deus, se eu subisse na mais alta montanha, ali o Senhor estaria. Se eu fosse lá no fundo do mar, ali o Senhor estaria. E o Senhor está em toda parte, o Senhor está aqui presente entre nós. O Senhor está aqui e sentimos a Tua presença. E é isso que agradecemos, ó Pai, porque Tu estás conosco. Tu não nos desamparas. Continua, Pai, abençoando a cada um aqui presente e que nessa noite, ó Pai, continue falando aos nossos corações, que possamos aprender mais de Ti. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pronto, primeiramente, nós vamos falar... brevemente, como eu falei, são duas histórias parecidas, por isso que, meditando na palavra, até trouxe esses dois exemplos. Primeiramente, a história do rei Uzias. Israel, ele teve uma divisão ali do seu reino, depois de Salomão, e aí é dividido no reino do Israel, o reino do norte e o reino de Judá, o reino do sul. A gente vai trazer a história tanto de Uzias como de Asa, que são dois reis que reinaram na parte de Judá, o reino de Judá. E aí o rei Uzias, ele começou o seu reinado quando ele tinha 16 anos, e ele governou ali por Judá durante 52 anos. O nome dele, Uzias, ele significa Jeová é a minha força. E aí a gente pode ler justamente no capítulo 26 do segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, vamos ler aqui a passagem do verso 5 ao 6. Segundo Crônicas 26, do 5 ao 6, diz assim: Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdote, construiu cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbal e contra os meunitas. E aqui fala que Deus deu vitória a ele. Nós vamos ler juntos essa passagem que está aqui, que está justamente no verso 5, a parte final, que diz assim, vamos ler junto, enquanto Uzias buscou. Vamos ler juntos aqui, ó. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Já vá tomando posse dessa palavra para a sua vida também. Enquanto você busca o Senhor, Deus estará contigo, o fazendo prosperar. E a gente viu que Deus foi dando vitória sobre vários inimigos, porque justamente
Uzias ele estava proposto no seu coração de fazer o que era certo, de buscar o que era certo. E Deus foi dando vitória, e Deus fez com que ele fosse aprendendo também com o profeta Zacarias, e foi ensinando a ele. Deus deu vitória sobre os filisteus, sobre os árabes. E aí o que acontece é que houve paz, a fama de Uzias se espalhou por toda aquela região, houve paz, e no momento de paz ele começou ali a construir fortalezas, construir cisternas. Naquela época era bem difícil a questão de água, então ele fez vários poços, cisternas. Foi também construindo questão de rebanhos, tinha vários trabalhadores. Ele prosperou bastante, o rei Uzias, porque estava fazendo a vontade do Senhor. A palavra diz que ele conseguiu um exército ali de 307.500 homens. Dentre esses tinha ainda 2.600 chefes desse exército. Ele foi formando como rei um exército poderoso, e ele equipou todo o seu exército ali com escudos, com lança. Era um exército que estava preparado. A palavra diz que ele preparou também máquinas, né, para a guerra, o que naquela época não era tão fácil, máquinas que lançavam lanças, máquinas que lançavam grandes pedras para guerrear. E aí, ainda no capítulo 26 de 2 Crônicas, agora no verso 16, vendo sobre a história do rei Uzias, verso 16 ao 21, a gente vai ver o seguinte: mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incenso na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quais são ali os aprendizados que a gente pode tirar dessa lição? Inclusive, ainda com relação ao rei Uzias, quando a gente lê lá em Zacarias 14:5, fala de um grande terremoto. Na época do rei Uzias, Flávio José, o historiador, ele fala que o povo associou esse grande terremoto a essa falha do rei, esse pecado que o rei cometeu. E esse terremoto é registrado lá no livro de Zacarias também. Quais as lições que a gente aprende disso? Justamente essa é uma noite que a gente vai aprender e trazer ao seu coração de não se engrandecer, não ter orgulho, não se sentir o tal, não se sentir o cara. Você muitas vezes pode estar crescendo, prosperando, e nesse momento o seu coração se enche de orgulho, e você se enche de você mesmo e passa a esquecer de Deus. A gente aprende com a história aqui do rei Uzias para não se engrandecer, para não ter orgulho, por mais poder, influência, fama que você possa conquistar, que você possa sempre glorificar a Deus com a sua vida. No momento que você toma o orgulho para si, no momento que você esquece de Deus, você não dá a glória que é devida a Deus. Você está onde você está, é porque Deus permitiu, porque Deus tem te feito prosperar. Que você possa então tirar o orgulho do seu coração. Esse é o desafio dessa noite para cada um de nós. Você está onde está pela glória de Deus. Deus chama cada um de nós para humildade. Aqui também é um alerta para os jovens. A gente vê que ele começou com 16 anos a reinar. Não é fácil reinar ali, governando um povo que muitas vezes estava em desobediência ao Senhor. A gente viu que ele começou bem, ele começou ali respeitando Zacarias, líder espiritual, mas depois a gente viu essa transgressão. Então, a gente aprende também com essa história de Uzias que nós não podemos querer adorar a Deus do nosso jeito. Eu vou adorar a Deus do jeito que eu acho que Deus tem que ser adorado, da forma que eu acho que tem que ser.
Deus é amor, Deus ele é apenas uma divindade, Deus é o cosmos, eu não posso adorar a Deus de toda forma. Eu tenho que adorar a Deus conforme Ele merece na sua beleza, da sua santidade. E a palavra do Senhor nos orienta como nós buscamos ao Senhor. E essa noite é uma noite para trazermos a reflexão justamente isso. Eu não posso adorar a Deus, por mais que melhor que seja a boa intenção, não posso adorar a Deus do jeito que eu acho que tem que ser. Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória, e nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, tenhamos que, não como rei Uzias, tirar a soberba do nosso coração. A gente viu que quando o sacerdote chegou, ele juntou 80 sacerdotes para ir falar com o rei, e o rei aconteceu que ele se indignou. Ele não aceitou ser contrariado, ele não aceitou ser corrigido. Essa é uma noite em que o Senhor está falando também a corações que aceitem a correção do Senhor. A correção do Senhor é para o seu bem. A correção do Senhor é para que você possa ter justamente um final feliz. E que Deus está falando nesse momento para você se corrigir. A gente viu que ele morreu infelizmente isolado, né? A lepra, a gente vê um sinônimo aqui do pecado, porque o pecado causa isso. O pecado causa o isolamento entre Deus e o homem. O homem está isolado de Deus, o homem que está em transgressão, o homem que está em pecado. Rei Uzias, ele morreu isolado. Naquela época, a lepra era uma doença imunda, ele tinha que se isolar, ele tinha que gritar, se alguém viesse para perto, eu sou imundo, não chegue perto de mim. E é muitas vezes assim que nós no pecado estamos. Nós estamos nos sentindo imundos e não queremos chegar perto de Deus. Então essa é uma noite para a gente se purificar, porque eu digo para você que há um nome que cura a lepra. E há registros na palavra do Senhor que Ele pode curar a lepra. Ele curou vários leprosos, que é o nome do Senhor Jesus. A lepra foi curada e Jesus curou vários leprosos. E é nele que nós reconhecemos a verdade de Deus manifesta. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o verso 5 e 6, vai ser bem interessante, que fala justamente o que Jesus pode fazer por cada um de nós. Apocalipse capítulo 1, verso 5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A gente viu que ali o rei ele errou, né, ao fazer a função do sacerdote. Mas através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, Ele nos torna sacerdotes para Ele mesmo. E que nós possamos confiar que essa palavra é justa e verdadeira. A gente vê então que a entrega de Jesus foi por cada um de nós. E é o nome escrito no livro da vida, que é a nossa garantia do nosso final feliz. Então a gente tem a passagem da morte para a vida. O rei Uzias, ele reinou posteriormente ao rei Asa. Ele poderia, inclusive, ter aprendido com o exemplo do rei Asa. O rei Asa tem uma história bem parecida, a gente vai ver agora, também é no segundo livro de Crônicas. O rei Asa, e o seu nome significa ali médico ou aquele que sarará. Ele foi o terceiro rei de Judá. Ele governou o Judá durante 41 anos. Ele passou ali, ele era bisneto de Salomão. Então, o que é que acontece? Davi, ele foi um rei que deixou o reino bem próspero. Depois de Davi veio Salomão, também houve bastante prosperidade, né? Mas Salomão, no final do seu reino, ele desviou também o seu coração do Senhor. E aí veio então outros reis, né? Na descendência de Salomão. A gente vê então que veio Roboão, que foi um rei ímpio, um rei que trouxe a degradação espiritual. Depois dele veio Abias, que também foi ímpio. E ali o reino dividido, o reino de Israel, o reino de Judá, onde buscavam outros deuses, onde buscavam outros senhores, sem ser o Senhor verdadeiro. E vemos então que chega então a vez de Asa. Asa agora vai reinar sobre Israel. E a história de Asa está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14. Agora, do verso 2, a gente vai poder ver o início do reino do rei Asa. Segunda Crônicas, capítulo 14, do verso 2, que diz assim: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos
e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Asa, ele começa bem o seu reinado. Ele começa o seu reinado justamente fazendo com que o povo voltasse a buscar o Senhor. Ele começa o seu reinado fazendo com que o povo deixasse de idolatria, deixasse de adorar deuses de outros povos e voltasse o seu coração para o Deus verdadeiro. Asa traz à memória do povo o Deus de Israel, o Deus dos seus pais, o Senhor, que é o Deus dos deuses. E a gente vê então que ele começa certo, ele ordenou o povo para buscar o Senhor. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 15, também fala do governo do rei Asa, fala que ele expulsou, inclusive, algumas tradições trazem como sodomitas, como prostitutos, então ele estava abolindo também a perversão sexual que estava acontecendo ali durante o seu reinado. Ele queria trazer a moral ao povo, a lei de Judá, e a gente viu então que houve paz. Houve paz no seu reino, justamente pela sua escolha de fazer com que o povo buscasse aprender mais do Senhor. Então, quando houve paz, ele começou a fortificar, ele fez muros, ele também fez portões, ele também fez torres para preparar o reino de Israel. A palavra de Deus fala que ele tinha ali um exército com 300.000 soldados do reino da tribo de Judá e 280 da de Benjamim. E aí, durante aquela paz, ele estava já preparando, e depois veio o rei dos etíopes, chamado Zerá, veio enfrentar o rei Asa. Então, nesse momento, aquela paz foi quebrada, vinha uma guerra, e Asa ficou preocupado, porque a palavra diz que esse rei ele vinha com 1 milhão de soldados e 300 carros. Então, era bem mais volumoso o seu exército do que o exército que Asa tinha preparado. Vinha com 300 carros, como se fosse hoje em dia, nas guerras de hoje, 300 tanques. E aí, qual foi então a postura do rei Asa? A gente vai ver agora no capítulo 14, 2 Crônicas 14, no verso 11, quando ele se deparou com aquela situação, diz assim: Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Essa oração eu acho tão linda, tão bonita. Eu acho que a gente poderia ler juntos, e no momento que a gente vai lendo, você pode orar também dessa forma ao Senhor, nesse momento. Vamos ver aqui o clamor do rei Asa, que diz assim: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Linda oração. E aí Deus ouve a oração do rei Asa, e aí o improvável acontece, que é justamente a vitória naquela peleja, naquela guerra. Inclusive eles pegam os despojos, 1 milhão de soldados, certamente eles vinham muito abastecidos, trazendo muitas coisas, e ali aquela vitória acontece, e eles pegam muito despojos. É algo sobrenatural da ação de Deus. E ali vai acontecer, durante a história também que a gente vê aqui do rei Asa, que Deus vai usar Azarias. A gente agora no capítulo 15, 2 Crônicas 15, do verso 1 ao 4, diz assim: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odete, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, o buscaram, foi por eles achado. Então a gente vê que Deus usou, e aí a palavra de Deus fala que após ouvir essa palavra do Senhor, Asa se encheu de coragem.
que você possa se encher também de coragem, porque Deus está falando com você. Enquanto você buscar o Senhor, Deus vai estar contigo. E que você tenha coragem, que você persevere, porque essa palavra é verdadeira. Assim o rei Asa, ele teve coragem de tirar ainda mais a idolatria que estava presente ali no povo, no reino de Judá. E a palavra de Deus fala então, aqui no verso 8, 15 e 8, ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odete, Asa se animou, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como da cidade que havia conquistado na região montanosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ele renovou o altar. A gente vai trabalhar nesse texto já, justamente, essa é uma noite para a gente renovar os altares também. A gente vai, então, que Asa, ele trouxe o povo para buscar, inclusive tem um decreto onde aquele que não buscasse a Deus poderia ser, inclusive, morto. O povo passa, então, a buscar Deus, passa a voltar os seus olhos para Deus, e a gente vai ver, então, agora no capítulo 16, no verso 2, no 36º ano do seu reino, agora vem o rei de Israel, Baasa, que vai fortificar Ramá. Ele vai meio que bloquear a passagem para Judá, fazendo com que isso ninguém entrasse, ninguém saísse, para quebrar a economia de Judá. E aí a gente vai ver o que acontece agora, segundo a Crônicas 16, no verso 2 e 3, frente a essa situação, que agora o rei de Israel está enfrentando o rei de Judá. Qual foi a proposta que Asa, qual foi a posição de Asa diante disso, diante dessa situação que ele iria enfrentar? Verso 2, 16, 2. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. A gente vai ver então que ele tira peças do templo e pega essas peças e vai fazer uma aliança com o rei da Síria, para que o rei da Síria quebrasse a aliança com o rei de Israel e que ele tivesse vitória então naquela peleja. Essa aí não foi uma conduta certa, não foi uma conduta honrosa, e a gente vai ver então que Deus vai usar novamente um homem de Deus, um profeta, para falar para Asa que ele errou. 2 Crônicas, capítulo 16, do verso 7 ao 9, diz assim: naquele tempo o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. O profeta chegou para ele e disse: teve uma guerra muito maior, uma guerra contra 1 milhão de soldados etíopes, e você confiou no Senhor e Deus lhe deu vitória. E agora, numa nova situação, você não buscou o Senhor, você não orou, você não clamou, você foi se aliar com o rei inimigo. A gente vai trabalhar nesse texto já, mas é para contextualizar o que está acontecendo. Verso 16, agora 10, capítulo 16, no verso 10, diz assim: porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Agora ele se ira contra o profeta, contra o homem de Deus que trouxe uma palavra de repreensão. Ele não aceitou a correção, ele não aceitou ser corrigido, e ali acontece que ele manda, inclusive, prender aquele profeta. E a palavra de Deus diz, então, que quando ele estava no 39º ano do seu reinado, ele vai padecer de uma doença. Capítulo 16, verso 12. Diz assim: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. E essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou
nos médicos. No 41º ano, 2 anos depois, ele é doente, ele vem a óbito, ele falece, ele morre. Então a gente vê mais uma história que começou bem, trouxe o povo a clamar ao Senhor, destruiu muita parte da idolatria, mas que depois acabou tendo um final que não foi um final feliz. Ele teve aí do 39º ao 41º ano do seu reinado, onde ele adoeceu e ele não buscou ao Senhor. Quando fala aqui buscar os médicos, não é que seja errado buscar médico. A questão é que ele não buscou mais o Senhor, ele não confiou mais no Senhor. Ele não orava, ele não clamava, ele apenas confiava na ação humana, na ação dos homens. E esse é um erro que a gente aprende. Então, quais são as lições que a gente aprende justamente com essa história do rei Asa? A gente vê que ele inicia refazendo justamente o que Deus quer, né? Ele inicia o seu reinado fazendo com que o povo volte a clamar a Deus, que o povo esqueça dos outros deuses, e ele faz uma nova aliança com Deus. Nisso aí a gente pode trazer um aprendizado positivo, um aprendizado e perguntar a cada um de nós, para nós mesmos, como é que está a nossa aliança com Deus? Como é que está o nosso convívio com o Senhor? Será que o nosso altar perante o Senhor, ele está de pé? Será que tudo aquilo que eu falei para o Senhor que queria fazer para a obra dEle, para a honra dEle, eu tenho feito? Como é que está o nosso altar, a nossa vida, a nossa aliança perante o Senhor? Uma coisa eu digo que para refazer a aliança com o Senhor, é necessário desfazer a aliança com os outros deuses. Isso a gente aprende aqui no exemplo de Asa, um exemplo positivo. Então não adianta eu querer refazer a minha aliança com o Senhor se eu estou em aliança com o mundo. Não adianta eu querer refazer a minha aliança com o Senhor se eu estou em pecado, se tem alguma coisa que é prioridade na minha vida e não o Senhor. Seja tudo aquilo que for prioridade na minha vida, ao invés do Senhor, isso aí também é idolatria. E o meu altar perante o Senhor não está reconstruído. Não dá para ter aliança com Deus e aliança com o mundo. Deus está convidando você nessa noite justamente para refazer a sua aliança com Ele. Aquele altar que foi quebrado, aquele momento que você sempre caminhou lado a lado com Ele, mas que por algum motivo essa união com o Senhor se quebrou. Essa é uma noite para você refazer o seu altar com o Senhor. Você precisa reconhecer Ele como o Senhor da sua vida e tirar da sua vida tudo aquilo que não edifica. Tirar da sua vida tudo aquilo que você tem colocado mais tempo do que no Senhor. Tudo aquilo que tem atrapalhado você de ter uma aliança real com o Senhor. É o momento de você abdicar disso e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Para que haja então paz aqui no reino de Asa, a gente viu que ele precisou restaurar o altar. E é isso que a gente precisa. Muitas vezes a gente não está em paz consigo mesmo, em paz com Deus, porque a gente sabe que nós estamos em débito. A gente sabe que nós quebramos o nosso altar com o Senhor, que nós precisamos reconciliar com Deus. Um breve parênteses dessa mensagem, é algo que Deus possa falar em algum coração. Tiago capítulo 3, no verso 11, falando em reconstrução de altar, Tiago capítulo 3, 11, fala algo bem interessante. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Como é possível de uma mesma fonte, né, sair água boa e sair água amarga? Então, Deus está a falar nesse momento a alguém, nessa noite, como é possível daquele mesmo celular que você escuta os louvores, você também está vendo coisa indecente. Como é possível da sua mesma língua que você sauda o seu irmão com a paz e você está falando mal por trás? Como é possível com os seus mesmos pés que você se apressa até para vir para a casa do Senhor, mas também está se apressando para fazer algo errado? Essa é uma noite que Deus quer prioridade na sua vida, quer reconstruir a aliança com você. Não convém, meu irmão, minha irmã, que a gente tenha uma vida dúbia, que a gente tenha uma vida na igreja, um pé na igreja e um pé no mundo. Deus quer a prioridade na nossa vida. Não convém isso. A gente vai ver então, com base no exemplo aqui do rei Asa, que a decisão dele de buscar o Senhor trouxe paz para a sua vida. E é justamente isso que nós muitas vezes também clamamos. Muitas vezes nós clamamos, quantas vezes nós oramos: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tira tudo aquilo que me faz pecar. Mas o Senhor nessa noite quer falar também a algum coração aqui presente, que Deus diz: tire você. Deus, Ele ajuda para que as circunstâncias não aconteçam, mas cabe a você
também não querer mais assistir aquilo, não querer mais falar aquilo, não querer conviver mais com aquela pessoa que está trazendo degradação espiritual para a sua vida. Continue orando, pedindo para Deus, mas cabe também a cada um de nós nos afastarmos daquilo que não agrada a Deus, a cada um de nós nos afastarmos do que está trazendo separação de Deus, que a gente possa buscar justamente a presença de Deus. O principal que a gente tem que querer é a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus tem um hino de uma cantora, Eliane Fernandes, que ela fala justamente sobre isso, a presença. Que é bem interessante a letra que fala: eu fiquei observando porque que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri por que Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando ele foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a Arca da Aliança de volta com ele para Jerusalém. Quer reinar? Traga a presença de Deus. Quer prosperar? Traga a presença de Deus. Quer ser ungido? Traga a presença de Deus, porque é a presença de Deus que traz o milagre, é a presença de Deus que faz a bênção, que traz a diferença. E é isso justamente que a gente tem que querer. A gente tem que querer a presença de Deus na nossa vida. Essa tem que ser a prioridade da nossa vida, a presença de Deus. Porque sem Deus, meu irmão, minha irmã, nós não somos nada. E é a presença dele que nós temos que clamar, que nós temos que buscar todos os dias, enquanto estivermos nesse mundo, enquanto ainda não formos glorificados para vivermos com ele na eternidade. Voltando ali para o exemplo do rei Asa, a gente vê então que ele fez com que as pessoas buscassem a presença do Senhor, e muitas vezes nós temos também que trazer esse alerta. Nós temos que ser também instrumentos de Deus para fazer com que as pessoas busquem a presença do Senhor. O rei Asa começou bem, ele fez com que ali as pessoas, o reino de Judá, voltasse a buscar a presença do Senhor. Porém, houve aquele momento em que ele não buscou mais a presença do Senhor, conforme a gente viu na história. Então a gente tem que continuar confiando no Senhor. A gente viu que quando ele entrou naquela guerra contra os etíopes, ele tinha clamado ao Senhor, ele tinha orado, e Deus tinha dado resposta, e ele estava ali corajoso, e ele então enfrentou e teve a vitória. A gente aprende com isso também, que Deus ele dá vitória no momento que a gente clama, no momento que a gente pede, no momento que a gente ora, mas se Deus não estiver contigo, não entre nem na guerra. Se Deus não estiver contigo, for só a sua força, você vai perder. Se Deus não estiver contigo e você tem um grande desafio, aprendemos com o rei Asa que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus vai dar o direcionamento. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que no momento que a gente clama ao Senhor, Deus vai mostrar uma saída, Deus vai dar um direcionamento para que a gente possa conquistar a vitória. E a vitória vai ser justamente para glorificar o nome dEle. Mas se você não clamar a Deus, nem na guerra você entre, porque você vai perder. A gente vê com o exemplo do rei Asa, que no momento que ele confiou em Deus, ele teve a vitória. Mas houve um momento então que ele passou a confiar no homem. Jeremias, capítulo 17, verso 5, fala justamente isso. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Podemos ver com essa história também que ele fez ali um relacionamento com o rei da Síria, um relacionamento com o rei ímpio, com o rei que não adorava o Senhor. E a gente pode tirar também um aprendizado sobre relacionamentos, né? Sobre, muitas vezes pode ser um namoro, muitas vezes é uma amizade, muitas vezes é uma influência que está tirando você da presença de Deus. Então essa é uma noite para que a gente possa aprender que a gente não pode confiar no homem. Em primeiro lugar está o Senhor. E seja qual for o relacionamento
que é para nos atrasar, que é para nos tirar da presença do Senhor, isso tem que ser cortado, isso tem que ser banido, para que não possa trazer uma degradação espiritual para a nossa vida também. É incrível que, com o passar do tempo, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece muitos crentes antigos, podemos dizer assim, que tem tanta história na igreja, que tem tanta história de trabalhos, mas que vão se acomodando ao longo do tempo, e muitas vezes agora passa a confiar, assim como o rei Asa, mais em homens do que em Deus. Essa é uma noite para que você não seja um crente antigo, que você seja um crente sempre cheio da presença do Espírito na sua vida, que você confie sempre primeiramente em Deus e não no homem. O homem não tem nada a oferecer, o homem é falho. Por mais que o homem possa ser inclusive um servo do Senhor, esse homem é falho. A nossa esperança está em Cristo e é só nele que a gente deve confiar e esperar. A gente viu que assim como o rei Uzias, Asa também foi corrigido, e assim como o rei Uzias, ele não aceitou a correção. Ele inclusive ali mandou prender o profeta, ele não aceitou ser corrigido, e mais uma vez a gente aprende com essa história, e mais uma vez eu digo que essa é uma noite onde Deus está falando a corações que precisam corrigir sua vida, precisam de uma conversão real, precisam mudar seu estilo de vida, seu estilo de pensar, porque o Senhor quer o melhor para você, quer te dar realmente um final feliz. E no estilo de vida que você está seguindo, esse final feliz ele está arriscado. Nesse estilo de vida que você possa estar seguindo, confiando mais no homem, confiando mais numa falsa amizade, você pode não ter um final tão feliz assim, como temos visto nesses exemplos dessas duas histórias. Pelo orgulho, ele não aceitou a correção, que você possa aceitar a correção do Senhor. E a gente viu que ele adoeceu dos pés, e ele teve 2 anos, do 39º ao 41º ano do seu reinado, ele teve 2 anos em que ele podia se humilhar, em que ele podia clamar, pedir perdão, pedir a Deus a cura, né? Mas ele confiou, mais uma vez, só na mão do homem, só na mão dos médicos, e ali ele morreu com aquela doença. Um reinado que ele começou tão próspero, e teve esse final que não foi tão feliz. E aí a gente vê que ele cedeu, muitas vezes, assim como nós também cedemos, muitas vezes também a tentações. E no Final Feliz tem uma canção que é justamente do Armando Filho, que tem esse nome, Final Feliz. É uma canção que foi de 1990, que tem uma letra forte, que diz assim: um dia eu disse a Deus, todo anseio meu é servir aos teus caminhos, poder não mais ceder, se a tentação vier e não me encontrar vazio, no meio da devassidão a crescer, preciso mais santo e mais forte ser. No meio da devassidão a crescer, preciso mais santo e mais forte ser. O céu para mim baixou, quando ouvi o meu Senhor, então aprendi a lição. Ele levou-me a concluir que depende só de mim ser escravo da vil tentação. Mas eu não vou dizer sim à causa da morte, se há toda sorte de bênção em Deus. Mas eu não vou dizer sim à causa da morte, o pecado, se há toda sorte de bênção em Deus. Resiste à tentação, um final feliz será, porque mais forte que o falso leão é o leão da tribo de Judá. Então essa é uma palavra do Senhor nessa noite. Resiste à tentação e o final feliz será, porque mais forte que o falso leão é o leão da tribo de Judá. Então a gente vê nessas histórias que começou firme no Senhor, mas acabaram se distanciando do Senhor, acabaram com um final que não foi tão feliz. E como está a nossa vida? A gente muitas vezes diz que quer buscar mais a Deus, e talvez vocês até pergunte, mas Tiago, como é que eu vou buscar a Deus? O que é que eu faço para buscar a Deus? Tem uma resposta, e essa resposta foi dada por Jesus. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é justamente buscando o Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, que nós estaremos assim verdadeiramente buscando a Deus. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o seu coração, que você verdadeiramente quer buscá-lo mais. E que você possa então não adoecer dos pés, como adoeceu o rei Asa. Tudo aquilo que tem atrapalhado você de trabalhar para a obra do Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado você de andar na presença do Senhor. O rei Asa adoeceu dos pés, que você não tenha os pés adoecidos para buscar o Senhor, para buscar a sua presença. A gente vê lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10 e 11. Então,
capítulo 2, 10 e 11 de Apocalipse diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Esse é o melhor final feliz que a gente deve almejar. É justamente uma eternidade junto do Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão, persista firme. A luta é grande, a tentação é grande, mas a gente confia que é apenas em Deus que podemos ter um final feliz. A gente viu nesses exemplos, concluindo o aprendizado dessa mensagem, 2 reis jovens, 2 reis que começaram a buscar a presença do Senhor, mas que o orgulho os afastou da presença do Senhor. O orgulho fez com que eles se afastassem da presença do Senhor. Eles não aceitaram também a correção, eles não estavam nem aí de ser corrigidos, não queriam aprender do Senhor, não quiseram mudar de vida, não quiseram o perdão do seu pecado, e ambos morreram doentes. A lepra, ali muitas vezes a gente pode fazer uma analogia, como sendo justamente a imundícia do pecado, e o outro rei doente dos pés, sem caminhar na presença do Senhor. Que a gente não morra como imundo, que a gente não morra sem caminhar na presença do Senhor. Que a gente aprenda que mais importante do que o início é o final. Talvez eu esteja falando para alguém que tem no seu coração o início de uma vida sofrida. Você diga, desde criança que eu sofro, desde criança que a minha vida não é feliz, mas eu digo para você, mais importante do que o início é o final. O mais importante é o final da sua vida justamente com Deus, para que você possa ter um final feliz. A gente vê essa questão do orgulho, foi justamente também o que fez o próprio Lúcifer cair. E que você possa tirar todo o orgulho do seu coração e se abrir para o Senhor Jesus. A gente vê finais infelizes na palavra de Deus. O rei Saul, que foi um rei, primeiro rei que foi ungido, se afastou da presença do Senhor e morreu sem fazer a vontade do Senhor. A gente vê Sansão, que foi forte, que usava a queixada ali como uma arma, tinha uma força sobrenatural, mas que morreu cego, porque desobedeceu também ao Senhor. A gente vê o Judas Iscariotes, que ele andou na presença do Senhor, aprendeu e conviveu com o mestre dos mestres, mas o traiu e teve um final que não foi feliz. A gente vê a mulher de Ló, que olhou para trás, a mulher de Ló, ainda justamente pensando naquela vida que ela tinha anterior, não se libertou totalmente daquela vida que ela queria, olhou para trás e teve um final que não foi feliz. Mas a gente está cheio de exemplos na palavra de Deus de finais felizes. A gente vê o exemplo de Pedro, que de um pescador de homens, de um pescador de peixes, foi feito pescador de homens e usado pelo Senhor Deus. A gente vê o carcereiro, que estava ali acostumado a viver no escuro daquela cela, cuidando de prisioneiros, chicoteando prisioneiros, que naquele momento ele pensou até em suicídio, mas que ele e a sua casa se converteram ao Senhor Jesus Cristo e tiveram um final feliz. A gente vê o cego Bartimeu, anos e anos ali, chamando, clamando, cego, na escuridão, e teve a cura do Senhor Jesus, e ele carregou a sua cama, ele teve um final feliz. A gente vê a história de Jó, que perseverou firme com o Senhor, apesar das percas, apesar do sofrimento, teve um final feliz, porque perseverou na presença e na sua confiança com o Senhor. E um exemplo que é o top, é o exemplo do ladrão na cruz. A sua vida errônea, a sua vida de erros, mas que reconheceu o Senhor Jesus e teve um final feliz. O próprio Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Então, mais importante, meu irmão e minha irmã, do que o início, é o final. Não importa o sofrimento que você está, o importante é você ter a convicção que Deus está contigo, que Deus te chama e Ele pode te dar um final feliz. A primeira carta aos Coríntios 10, 12, diz justamente que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Que a gente possa seguir firme, que a gente não caia. Eclesiastes 7, 8 diz justamente: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É isso que eu estou dizendo, que você possa gravar no seu coração. Melhor é o final com Cristo do que toda aquela vida passada que você teve, cheia de pecados, sem a presença do Senhor. E Romanos 6, 22,
a gente vê o final da vida eterna, a liberdade que só Cristo pode proporcionar. Romanos 6:22, está escrito: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. É isso que a gente deve almejar, a coroa da vida, a vida eterna. O fim é a vida eterna, porque nós somos purificados pelo Senhor, nele e somente nele. Essa é uma noite, então, de que o convite está sendo lançado. O convite é justamente que Jesus, ele, quando entra na sua vida, ele destrói todos os falsos deuses, tudo aquilo que você pensava que era bom e que você passa a perceber que, na verdade, vai lhe conduzir a um caminho de morte. O Senhor Jesus, ele te conduz ao caminho da vida. Mas ele exige ser prioridade no seu coração. Que você possa ter no seu coração o Senhor Jesus como uma prioridade na sua vida, servi-lo em primeiro lugar, porque ele sofreu muito por você e por mim. Naquela cruz, naquele momento, muitas coisas a gente não entende o que estava se passando ali, mas é algo muito complexo. Mas saiba que naquele momento que ele estava na cruz, ele estava recebendo o julgamento que eu e você merecíamos. Ele estava recebendo a culpa, ele estava recebendo o castigo que eu e você merecíamos. E tudo estava se caindo nas costas dele. Não só os cravos nas mãos, nos pés, não só todo o sofrimento que ele passou, mas toda essa carga espiritual. Ele estava levando ali por amor de mim e de você. A gente vê então que naquele momento ele até clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava sendo feito pecado em nosso lugar. E Deus, ele não compactua com o pecado. E Deus, ele não está presente onde o pecado está. E naquele momento Jesus sentiu que eu e você, pecadores, deveríamos sentir, que é a ausência da presença de Deus. Mas ele se fez pecado por mim, se fez pecado por você, para que a gente pudesse então se reconciliar com o Pai, no momento que a gente entende que é nele que nós temos a reconciliação com Deus através do seu sacrifício. A Bíblia mostra em várias situações, falando que sobre o fim dos tempos. E um dos pontos que fala sobre o fim dos tempos é sobre o aumento da iniquidade. E o que a gente mais abre nos jornais, o que a gente mais vê nos noticiários, é o aumento da iniquidade que está acontecendo, dias difíceis que nós estamos vivendo. E como é que está a nossa vida perante o Senhor? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu livro está escrito no livro da vida do Cordeiro? Que naquele dia você vai ser chamado para passar a eternidade ao lado do Senhor? Se eu fosse você, não sairia daqui dessa noite sem ter essa certeza. Que você possa então entregar o seu coração ao Senhor Jesus, que você possa ter a certeza do final feliz, que você possa ter a convicção do que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que você possa entregar a sua vida ao Senhor, que você possa reconstruir o seu altar com o Senhor e voltar à presença dele, que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento.